Boa noite. Vamos iniciar então mais o estudo do Evangelho de Mateus, que nós já realizamos desde 2012. Estamos atualmente no capítulo 19 já do Evangelho de Mateus, entre os versículos 1 e 12, estudando sobre o divórcio. E esse é hoje o versículo que a gente considera que realmente introduz o tema especificamente do divórcio, que trata especificamente inclusive das questões legais no tempo de Jesus, Já que o contexto da passagem que nós estamos analisando é um embate entre Jesus e o colégio farisaico, o colégio rabínico de Jerusalém, Só para a gente contextualizar um pouco o que a gente estudou nos versículos 1 e 2, Inicialmente no versículo 1 a gente fez uma introdução sobre processos de vinculação e desvinculação, de uma maneira geral, separação entre amigos, separação entre pais e filhos, entre irmãos, separação entre companheiros de religião, separação entre companheiros de profissão, no ambiente de trabalho, enfim, processos de desvinculação afetiva de uma maneira geral. Depois a gente começou a caminhar, começamos uma introdução, um prólogo, especificamente sobre os processos de desvinculação no que a gente poderia chamar de relações afetivos sexuais, Namoro, noivado, casamento. Hoje a gente vai começar a contextualizar o embate de Jesus com os fariseus e a razão desse embate. E por que este embate, que era um embate legal, um embate jurídico, digamos assim, entre Jesus e os fariseus de Jerusalém, por que ele fomenta uma discussão importante para nós hoje no campo moral? Senão, Mateus não teria mencionado esse episódio, não teria introduzido esse episódio no livro dele, concorda? Pois bem, lá no versículo 3, do capítulo 19, Mateus narra o seguinte: aproximaram-se dele os fariseus. O farisaísmo era um colégio, era um partido, Farash, em hebraico quer dizer partido, facção, ou os apartados, que a gente não sabe muito a origem do termo partido, Partido vem de partir mesmo, de cisão, O judaísmo no século I, no século em que Jesus viveu entre nós, ele era cheio de facções, de grupos, que discordavam uns dos outros. E o colégio farisaico, o partido farisaico, era o mais poderoso deles em Jerusalém. Era o grupo que dominava o judaísmo na capital, maior capital judaica até hoje, que é Jerusalém. Então, por isso que o versículo diz: aproximaram-se dele os fariseus, testando-o, dizendo: se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão. Aproximaram-se dele os fariseus, testando, dizendo se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão. Então, um grupo de fariseus, de doutores da lei, de especialistas, no direito canônico judaico do século I, se aproximam de Jesus e falam: você é mestre? Você é foi aclamado como mestre pelo povo, sem nunca ter frequentado a escola do rabinato em Jerusalém? Então resolve esse dilema. Eles ficavam provocando Jesus, colocando Jesus em situações em que Jesus teria que fazer análises jurídicas da lei judaica complexas, muito complexas. A famosa sinuca de bico, para trocar em miúdos, sinuca de bico, aquela situação em que Jesus se via cercado, Ele tinha que emitir opinião, não tinha como se esquivar da situação. Muito embora em outras ocasiões Jesus tenha se esquivado, nessa ele não, ele se posicionou, tá? A palavra que a gente vai pôr em destaque é a palavra lícito, porque é justamente a questão da lei. No caso, a lei judaica,
Porque você tem a lei escrita e você tem a chamada halaká. A halaká é o que hoje a dona Joana, que é da área, né? Não sei quem mais aqui é da área, mas a halaká é a jurisprudência. Você tem a lei escrita e você tem a interpretação da lei e a interpretação recorrente. A interpretação que cai nos usos e costumes do cotidiano jurídico, né? Os juízes, muitas vezes, eles recorrem às decisões de outros juízes, ou seja, a doutrina. Eles analisam como outros juízes interpretaram aquela lei para poder também interpretar. Não é isso, Joana? Falei besteira? É isso, né? No judaísmo, eles chamavam de halaká. Então, existia uma lei escrita e existia uma lei oral. A lei oral, ou seja, o entendimento da lei escrita, a lei escrita é a Torá, é o Velho Testamento, o Antigo Testamento. A halaká é o entendimento dessa lei. Isso era transmitido de mestre para discípulo. Dentre os rabinos, tinha um mestre e tinha um discípulo. Talvez a dupla de mestre e discípulo mais famosa dentro do meio espírita seja Gamaliel e Paulo de Tarso, e Saulo, né? Ali Gamaliel é o mestre, Paulo é o discípulo. Então, Gamaliel foi transmitindo para Saulo toda essa jurisprudência acumulada, né? Essa halaká, esse entendimento da lei acumulado de geração para geração de estudiosos da lei. O que os fariseus fazem nessa circunstância é cobrar de Jesus esse entendimento, porque Jesus não tinha frequentado nenhuma das escolas rabínicas, ele não tinha tido um mestre. Até porque para você ter um mestre, você tinha que ter, tinha que pagar. E Jesus não tinha como pagar. Muito embora aos 12 anos, 12, 13 anos, né, quando ele fez o bar mitzvah dele, né, o batismo judaico dele, ele tenha sido convidado a integrar a escola, né, de jovens rabinos. Possivelmente alguém ofereceu uma bolsa, né? Alguém se propôs a financiar. Isso está no livro Boa Nova, aquela ocasião em que Maria quer que ele fique. Alguém vai te bancar aqui, né? Humberto Campos não descreve, mas ele não teria como ficar em Jerusalém e seguir os seus estudos sem alguém financiar isso. E José não tinha condições de fazer isso. E Jesus declina, fala, não, eu quero ficar com meu pai, aprender a carpintaria com meu pai. Então aqui os fariseus estão falando, ok, você não estudou, você não frequentou o Sinédrio, né, as escolas de rabinos do Sinédrio, da corte, da Suprema Corte judaica. E aí, como é que você interpreta a lei? É a prensa que ele recebe aqui, né? É lícito ou não é lícito um homem repudiar uma mulher por qualquer razão? Esse negócio do qualquer razão, nós vamos entender daqui a pouco, na hora que eu passar para Deuteronômio, que é o texto da Torá, tá bom? Eu vou analisar com vocês por esse qualquer razão, promover uma cisão entre as duas mais famosas escolas do Rabinato de Jerusalém, que é a escola de Shammai e a escola de Hillel. A turma que gosta de assistir o The Chosen aí vai estar lembrado do Shammai e do Hillel, né? Isso fica bem exposto lá. Pois bem, a lei, ou seja, o texto escrito da Torá, de um dos livros de Moisés, né, que é o Deuteronômio, no capítulo 24, os versículos 1 e 2, diz o seguinte sobre a questão de divórcio. Quando o homem toma uma esposa e se envolve sexualmente com ela, ou seja, quando a consumação do casamento, né, a consumação do casamento se dá na noite de núpcias, ou seja, a partir dali estão oficialmente casados. Essa noite de núpcia, que na verdade são noites, né, enquanto se dá durante 7 dias a festa, as bodas, né, nupciais, o casal se refugia na sua casa para consumar o casamento, né? E acontece que ela não encontra graça aos seus olhos, porque ele descobre nela um ato impróprio, e ele escreve um documento de separação para ela,
entrega-o em suas mãos e a manda embora de sua casa. Ela abandona a casa dele e se casa com outro homem. Bom, vamos com calma aqui. Primeiro, a lei, assim, fica aparecendo quando você lê aqui que na noite de núpcias mesmo, na semana de núpcias, se ele não gostar dela, ele já pode ali mesmo pegar um bilhete, assina aqui, tchau, vai embora, vai casar com outro, que tem outro já interessado, tem outro na fila. Fica parecendo que a coisa é assim. Por isso é que tem a halakha. E por isso que se tem um entendimento ortodoxo, radical, de muitas agremiações religiosas em torno do texto. O texto judaico não foi feito para ser lido sem a halakha. É isso que, inclusive, o movimento espírita precisa entender na hora de pegar a Bíblia. O Antigo Testamento, o que está escrito, não é uma coisa a se entender sem a tradição oral dos rabinos. Entenderam? Assim como um cartão de crédito, cartão magnético, cartão de banco, não tem valor sem a senha. Tem? Não. Não adianta você pegar o cartão e ficar enfiando lá no terminal eletrônico, Sebastião, sem a senha. Não adianta. O texto escrito, sem a halakha, sem a tradição dos rabinos, não faz o menor sentido. Ou faz pouco sentido, ou gera mais confusão. Então, Deuteronômio, a doutrina mosaica sobre o divórcio, aqui você tem que ter os mestres da lei. Aí você tem que ter os Talmudim, tem que ter toda a tradição do Talmud, dos Targumim também, dos Targum, que é onde a gente tem os registros de como os rabinos, os mestres da época interpretavam e como eles foram transmitindo isso de geração para geração. Tá? Vamos lá com calma, então? Bom, nós vamos começar, então, aqui com a primeira discussão, que é em torno desse encontra graça aos seus olhos. A escola de Shammai é uma escola mais rigorista. A interpretação da lei que eles fazem, ela é mais quadrada, ela é mais dura. Eles são mais rigorosos no entendimento da lei. Menos flexíveis, menos progressistas, digamos assim. A escola de Hillel, ela é mais flexível, ela é mais aberta, ela é mais progressista, ela abre mais possibilidades para o entendimento. E o mesmo se dá em torno da questão do divórcio. Às vezes, a gente vai ter a tendência de achar que a escola de Hillel é mais próxima dos ensinos de Jesus, porque Jesus era um baita de um progressista, né? Jesus não era rigorista no lavar as mãos, na questão da alimentação. Né? Há vários embates entre Jesus e a turma do Shammai, porque Jesus diz respeito ao sábado. Ou eles julgam que ele diz respeito ao sábado, porque Jesus curou no sábado, porque os discípulos comeram na ocasião do jejum. E a gente fica com a impressão de que, não, Jesus, que a escola de Hillel sempre foi um mar de rosas. Isso é reforçado pelo fato de que Nicodemos, que era um simpatizante de Jesus, era da escola de Hillel. Só que a gente não pode esquecer também que Saulo de Tarso, era da escola de Hillel e foi quem promoveu a maior perseguição à doutrina cristã. Então, nem sempre o posicionamento de Jesus se encaixa ou se entrosa com essa flexibilidade da escola de Hillel. Vou dizer o porquê agora. Quando a escola de Shammai vai analisar esse encontra graça aos seus olhos, eles dizem o seguinte: a lei está se referindo especificamente a situações extremas. Por exemplo, do adultério. Quando um homem se desgosta com uma mulher, e daqui a pouco nós vamos analisar por que eu estou olhando de forma unilateral. Homem em relação à mulher. Quando um homem perde a graça com uma mulher, quando ele desgosta de uma mulher, quando ele perde o entusiasmo com o casamento daquela mulher, a escola de Shammai vai dizer, é em situações quando, por exemplo,
ao risco de adultério, ou a situação de convívio está tão extrema que há o risco de violência doméstica, ou até mesmo de feminicídio. É isso que Shammai entende por encontra a graça em seus olhos. Ou seja, quando o homem olha para uma mulher, a vontade dele é desganar ela. Ali é divórcio. A escola de Hillel fala, não. Se a mulher não cozinha direito, por exemplo, o homem não gostou do tempero dela. Se ela é muito desmazelada, ela não agrada ele fisicamente, ela não penteia o cabelo, ela não passa um batom. Se ela não agrada ele sexualmente, se os carinhos dela não satisfazem ele pode divorciar dela. Vocês estão entendendo? Olha só, a escola de Hillel, que é a escola mais progressista, nesse ponto, ela é progressista demais. Ela torna a circunstância do divórcio mais fácil de acontecer. Entenderam? E, portanto, mais corriqueiro. Se for pelo entendimento de Hillel, dos rabinos, discípulos da tradição de Hillel, não precisa insistir muito. Se não está dando certo, se não gostou, se arrependeu, não encontra mais graça nos seus olhos, divorcia, casa de novo. Ó, aí, o pessoal do Shammai vai dar a contra-argumentação dizendo, espera aí, calma aí, não é bem assim. Porque na frente, o texto diz assim, porque ele descobre nela um ato impróprio. Esse ato impróprio não pode ser, o pessoal do Shammai vai dizer, não pode ser só porque ela se veste mal ou não cozinha bem. Ou porque os dois estão brigando demais, ou porque desentenderam sobre a questão financeira em casa. Não pode ser sobre isso. De qualquer forma, uma coisa é certa. Tanto Shammai quanto Hillel concordaram em uma coisa. O casamento não é indissolúvel. E existe uma abertura de Deus, da lei de Deus, para a possibilidade de divórcio. Nisso eles concordam. Nisso eles concordam. Agora, isso precisa ser oficializado. E essa oficialização do divórcio, ela também não pode ser banal. Existe do mesmo jeito que existe toda uma liturgia em torno do casamento, uma série de cerimônias em torno do casamento, também vai existir todo um conjunto de regras em torno do divórcio. Se você não casa tão fácil, também não vai divorciar tão fácil. O processo, agora eu estou falando, é o que está mencionando aqui como documento de separação. Existe um documento de separação. Bom, vou analisar isso aos poucos. Bem, a palavra em hebraico que vai aparecer recorrentemente nos textos da Torá, quando se refere ao repúdio da mulher, ao divórcio, calma que eu já vou explicar por que é o repúdio da mulher. Vamos devagar, porque agora nós entramos na tradição. Hoje é estudo de rabino, tá? Para depois a gente poder deslanchar na análise de Jesus, né? Que é o Shiluar Isha. Shiluar Isha. Isha ou Isha, certo? É Isha. É a mulher. Então, o Shiluar é o repúdio. Essa palavra, quando você vai traduzir ela do hebraico para o português, é o afastamento ou o despedimento, a dispensa, ou então, eu anotei uma palavra aqui também, né? Afastamento, despedimento, ou o repúdio. Quando você vai embora, estou te liberando, é o shiluar. Shiluar é a dispensa. Está dispensado. Sabe no serviço militar? A dispensa, está dispensado.
Está liberado para seguir seu caminho, para seguir seu rumo? É o Shiloar. Ishá é a mulher. Sempre que Shiloar aparece na Torá, aparece com a palavra Ishá. É como se a Bíblia só concebesse, só entendesse a lei, a Torá, só concebesse a dispensa, o vai com Deus, do homem em relação à mulher. O homem dispensa a mulher. O homem libera a mulher. O homem fala, pode ir. Vocês entenderam? Para você entender isso, você tem que entender a noção de casamento. O casamento da tradição judaica é um contrato. É um contrato. Inclusive com dote, com pagamento. O moar, chama moar. Então, o noivo vai com o pai dele na casa da noiva, chega lá com uma arca, com umas moedas, com um dinheirinho, e entrega para a família da noiva. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está comprando ela. Está comprando. Então, vai ter um documento pro ato do casamento. Quando você promove o divórcio, é uma quebra de contrato. Entenderam? Se é uma quebra de contrato, eu não vou embora, é você que vai. Eu te comprei e agora eu estou te liberando. Você que vai. Até aí tudo bem? Então essa palavra vai estar sempre associada ao substantivo isha, mulher. Quem é dispensada, quem é liberada do casamento é a mulher. O homem dispensa ela. Então, mesmo quando é a mulher que quer se divorciar, quem vai ter que liberá-la ou dispensá-la é o homem. Então, o que ela faz? Vamos supor que a mulher está apaixonada. Isso acontecia, isso não era adultério. Adultério é quando se consumava a infidelidade. Mas quando a mulher simplesmente tinha interesse em estar com outro homem, ela procurava o marido. E falava com ele, olha, não quero mais estar casada com você, estou interessada em outra pessoa. Aí ela falava para ele, você me dá a dispensa? Siloar e chá. Se ele concordasse, ele falasse, sim, tá bom, eu também não estou mais afim, não quero mais. Ele ia providenciar a carta de divórcio, ele procurava as autoridades, ele procurava os doutores, os juízes da lei, e ele fazia, e ele ia dizer, olha, eu estou te liberando, pode ir. Entendendo? Até aí tá claro? Então, olha, nunca lemos o afastamento do marido. Isso você não vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar sempre o shiloar, ou seja, o afastamento da mulher, da esposa. Até aí tá claro? Bom, ela vai se tornar, então, uma gerushá. Gerushá vem de garesh, que quer dizer, interessante que esse gerushá é um particípio feminino, ou seja, só tem feminino. No caso, a declinação do verbo só no feminino. O garash quer dizer banir, expulsar. Então, você nunca vai achar um banido do masculino. É sempre uma banida. Entendeu, Dona Joana? É sempre a mulher. Ela foi expulsa ou colocada para fora do casamento. Mas calma que a coisa não é machista, igual vocês estão pensando, não. Não, eu sei. Não, não é. Eu já vou explicar. Os trâmites são machistas. Os trâmites são machistas, mas a prática não é. A senhora vai entender daqui a pouco. Fica parecendo que é um judeu, um homem judeu. Não, a prática não é. Então, eu já vou explicar para vocês. O negócio é o entendimento do que está na lei como ervadabar. Lá em Deuteronômio, que eu acabei de ler para vocês, ervadabar, olha como é que aparece na tradução que eu escolhi para vocês. Vamos voltar um pouquinho. Ato impróprio.
Ato impróprio, Evar Dabar. Quais são as possibilidades de traduzir o Evar Dabar? Se você traduzir literalmente, Ervar Dabar quer dizer alguma nudez. Quando o homem encontra na mulher alguma nudez. Se traduzir literalmente, é alguma nudez, mas você não vai traduzir literalmente. Por isso que tradução não é brincadeira. Para traduzir, o sujeito tem que conhecer a cultura, conhecer a tradição, conhecer a lei. Então, no certo seria alguma impureza, ou alguma coisa indecorosa, ou então alguma indecência. Alguma indecência. Aí é que tá. Aí não é na mulher, é no casamento. Olha como é que agora a lei começa a ser interpretada direito. O homem não vê mais graça na mulher. Aí ele escreve um documento de separação para ela, entrega as suas mãos e manda ela embora. Porque ele descobre nela um ato impróprio. Por exemplo, o homem está sendo adúltero, certo? A mulher não está feliz com ele. Olha o que acontecia. Ela quer que ele dê o divórcio. Aí sabe o que ela começa a fazer? Tornar a convivência dos dois insuportável. Então não é mais, o que nós estamos falando aqui, não é mais da cultura da época, viu, gente? Calma. Depois nós vamos fazer a hermenêutica, depois nós vamos viajar para o nosso tempo, na cultura da época. Não é que a comida dela é ruim, ela começa a salgar intencionalmente e de forma insuportável o alimento dele. Ou seja, ele começa a passar fome, a comida que ele começa a comer não dá para comer. Ela começa a azedar o leite que ele vai beber. Ela começa a estragar a túnica que ele vai existir. Ela vai criando situações que tornam o casamento insuportável com duas possibilidades. Ou porque ela quer sair do casamento, se interessou por outro homem, ou porque ela percebeu que ele está interessado em outra mulher e não quer mais estar com ele. Ela não quer que chegue a esse extremo do adultério, porque o adultério, no caso, é crime, né? Se ela cometeu o crime, é crime com pena de morte, lapidação. Se ele, o pessoal não considera isso, se ele cometer um ato com uma mulher casada, ele também é condenado à morte. Entendeu? E aí vem a discussão em torno disso. Agora avançando o ervar da barra. O que é o ato impróprio? Vocês estão vendo como é discussões que a gente pode trazer já para o presente? O que que justifica um divórcio? O que é um ato impróprio? Em que situação você tem uma circunstância em que o divórcio é a única saída? É isso que eu quero chamar vocês para a discussão aqui. Eles já tinham eles já percebiam que isso era um problema. E levaram esse problema para Jesus. O que é um ervadabar? O que é um ervadabar? O que é um ato indecoroso? O que é um ato impróprio? O que é um ato extremo de indecência, de falta de decoro, que justifica o divórcio? É um negócio muito tenso. Porque essa discussão, que no caso deles era uma discussão jurídica, ela, antes de ser uma discussão de tribunal, uma discussão de juristas, é uma discussão do casal. Não é, Dojana? É quando a mulher vira para o homem vira para o homem e fala assim, chegamos no fim da linha? Não dá mais? O que aconteceu, ou o que está acontecendo, a gente pode considerar um ervá dabar? Estão entendendo? Pois bem, se tiver uma situação assim, o homem vai no sinédrio e procura um doutor, um rabino. Qualquer rabino? Não. Agora nós vamos ver, porque o que eu falei para vocês que havia uma intencionalidade de se evitar o divórcio. Ele procura o rabino
Mas não qualquer rabino, porque não era qualquer rabino que era especialista em divórcio. Tinha que ser um especialista em divórcio. E a fila desse cara, às vezes, era longa. Olha só, vocês estão vendo que é tudo intencional? Por que que a escola, o Sinédrio não formava muitos rabinos especializados em divórcio? Porque senão a fila andava rápido. Então eram poucos. As exigências eram muitas, justamente para que fossem poucos. E fossem poucos para que houvesse uma fila enorme. Ou seja, eu dou entrada no meu processo de divórcio e pode ser que ele leve anos. Até que o... Exatamente, para desistir. Tá entendendo? Pode ser que leve anos. Justamente até que o cara tenha disponibilidade, agenda, para atender o meu caso. Aí depois que vai atender o meu caso, ele vai me expor como que é o processo. Para eu ver a dor de cabeça, a pedreira, o mato que eu vou lenhar. Para vocês terem uma noção, não é qualquer papel para fazer o get. O get é a carta de divórcio. É um papel específico, muito caro, que leva um tempão para ser produzido. Não é qualquer tinta. É uma tinta de um molúsculo tal, de tal região do oceano, que é caríssima e que leva um tempão para ser produzida. Não é qualquer pena. É uma pena específica que leva um tempo para ser feita, fabricada. Aí, no dia que for redigir o documento, tem uma cerimônia, tem condições específicas, tem que ser num dia certo. A mulher não pode estar menstruada, o homem tem que estar barbeado de tal maneira, a roupa tem que ser assim, as testemunhas, não pode ser qualquer testemunha. Se o homem for sacerdote, não pode divorciar. Se ele tem que ser de tal e tal tribo, se for da tribo de Levi, um levita, não pode. Vocês entenderam? Então, tem que ter umas condições específicas, tem que ser o lugar, tem que ser um lugar, não é qualquer lugar. Aí as testemunhas, essa, tem que se passar pela aprovação do rabino, aprova. Aí, depois disso tudo, quer mesmo? Ó, pensa bem, sabe por quê? Se depois alguém denunciar, ou o próprio Sinédrio, revisando o processo, descobrir que fizeram o documento com a tinta que não era certa, com o papel que não era certo, com a pena que não era certa, no dia que era o errado, com a testemunha errada, usando a roupa errada, o casamento é anulado. Só que se você tiver se deitado com outro homem ou com outra mulher naquele período de um casamento que não estava valendo, não tinha sido anulado, isso foi adultério. E aí, morte. Entenderam? Entenderam agora? Moisés liberava para ter o divórcio? Liberava para ter o divórcio. Se quiser divorciar, divorcia? Divorcia. Só que é assim, ó. Aí é que vem a discussão. Que tipo de situação, que tipo de contexto, que tipo de ato indecoroso, o que é esse ervá da bar que vai sujeitar o cara a se impor a um processo tão detalhista, tão cheio de minúcias, tão complexo, tão complicado e tão arriscado para ele e para a esposa? Não pode ser qualquer coisa. O Shammai vai dizer, não pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer motivo. O Hillel vai dizer, vale a pena o risco. Se o cara não está feliz, vale a pena o risco. Se não é ela que ele queria, se não é ele que ela queria, sabe, entendeu? O processo é machista, mas a razão não necessariamente. Ela pode não gostar dele. Ela pode não gostar do cheiro dele. Porque aí tem os autos, né? Os registros.
de processos da época, quando você vai historiar, né, fazer análise dos documentos, a mulher não gostava do cheiro do homem, achava que ele não era higiênico, ou achava que ele se vestia mal, ou achava que ele era avarento, e ela não queria mais ficar casada com ele. E ela procurava e falava. Vocês se lembram lá na mulher samaritana? Lembra? Ela já tinha. Jesus fala para ele: você já teve vários esposos, vários homens. Por quê? Os samaritanos não seguiam, não se submetiam ao sinédrio, ao tribunal da raça em Jerusalém, mas eles seguiam a Torá. E eles também tinham, né, os processos de interpretação dessa mesma lei, eles também seguiam o Deuteronômio. Então, Jesus fala, olha, vocês aqui, entre vocês, é claro que há uma nuance, uma segunda camada de interpretação, mas ele está dizendo, vocês se divorciam fácil demais. Entendeu? Olha, você já está indo para quantos maridos? Justamente porque não havia esse rigorismo. Então, há momentos aqui que esse rigorismo não é à toa. Tem razão de ser. Eles tinham noção da importância do casamento, da função social do casamento, e que o divórcio era possível, às vezes o divórcio era necessário, mas não podia ser banalizado, entendeu? Então agora nós sabemos disso, né? E essa mulher, ela era uma Gerushá, ou seja, ela era uma dispensada, mas isso não tinha um tom pejorativo para eles, não, Jana. Para nós, na modernidade, a mulher emancipada, a mulher empoderada, a mulher que... Para nós tem um tom pejorativo. Uma mulher, era ser uma Gerushá, era um sinônimo de que, olha, o fim do meu casamento foi amigável e eu estou livre para ter outro marido. E tinha umas coisas bonitas no sentido que a nossa, hoje em dia, não tem. Olha só. Ela, quando saía para se casar, ela saía do clã do pai e se tornava membra do clã do marido. Isso quer dizer que, se ele se divorciar dela e ela não achar um marido imediatamente, ou seja, ela não se transferir para um outro clã, em tese ela ficaria abandonada, certo? Sem quem alimentar, certo? O esposo que divorciou não pode permitir isso. Vamos supor que ele quis se divorciar com ela para se casar com outra. A esposa que ele divorciou não pode ficar desamparada. Ela vai morar na casa com ele e a esposa não. Não são casar, não são um casal, não são marido e mulher, mas ele não vai deixar ela na rua sem alimentar. Ele é obrigado pela lei a falar assim, olha, e a esposa nova tem que aceitar. Porque eles não vai ser um caso de poligamia, entendeu? Ele vai falar assim, olha, eu não vou deixar minha esposa desamparada. Ela vem morar com a gente, ela vai comer, ela vai ter um aposento, ela vai ter cama para dormir, e eu vou sustentá-la até ela achar um marido que possa assumi-la. Entendeu? Como se fosse uma espécie de pensão alimentícia para ela, mesmo que ela não tenha filhos, mas mesmo que eles não tivessem filhos. E de teto, você vai morar aqui, eu sou responsável por você, pela sua segurança, pela sua saúde, ninguém põe a mão em você. Você não está desamparada. Aí, assim que você encontrar um homem que a queira, você se casa, aí você segue a vida com ele. Tá certo até aí, gente? Pois bem. Mas tá difícil de entender ou difícil de aceitar? Gente, a gente só tem que ter um cuidado pelo seguinte, e nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de 2000 anos atrás, né, gente? Mas se você não entender essas regras do convívio social entre eles, você não vai entender o que Jesus vai explicar. Os próximos versículos. Porque o que eles estão procurando Jesus é justamente para isso. O senhor se posiciona do lado do Shammai ou se posiciona do lado do Hillel? É isso que eles querem saber de Jesus. Para o senhor, é qualquer razão que justifica o divórcio ou não? Eles querem saber de Jesus. Qual a posição teológica e jurídica de Jesus?
Certo? Pois bem. Não, ela ia morar onde? A questão é porque a gente tem que entender, tem que entender que essa lei é escrita quando eles ainda tinham uma estrutura tribal, de tenda, uma estrutura de tenda. Ou seja, ela não ia, a tenda é do clã, ela vai ter que morar, ter que ter debaixo de um teto. Mas estar debaixo de um teto não é ter um lugar só para dormir, é ter a proteção de um homem. Não, porque ela não pertence mais àquele clã. Ela não volta para casa dos pais. O dia que o pai recebe o dote e transfere ela para o marido, agora você é do clã dele. Acabou. Se ele não quiser você mais no clã dele, ou você não quiser pertencer mais ao clã dele, você vai procurar outro clã. Um clã que te queira. Entendeu? Então, não é só arrumar uma casa para ela morar, Sueli. É estar sob a proteção de um homem. É um tempo perigoso para uma mulher sozinha. Entendeu? Não tinha cerca elétrica, Sueli. Não tinha câmera e nem cerca elétrica, entendeu? Fala, Tonzinho. É. É, vamos entender que isso aqui que acontece com a história de José, né? A história de José com Maria, a história do anjo, ele entende mal o que o anjo fala, né? Ele entende mal o que Maria fala, essa questão, esse filho é de outro pai, mas qual pai? Ele, a princípio, ele não entende que é Deus. Então, ali haveria uma situação de divórcio. Só que ela não tem para onde ir, ela está grávida. O que manda a lei? Ele continuar como tutor dela. Só aí, como ele continua como tutor dela, antes de dar início ao processo de divórcio, porque ele não tinha como custear o processo. Olha como e tem razão de ser. Como ele não tinha condição de custear o processo de divórcio, ele tem que continuar, ela está sob a guarda dele. Mesmo que eles não estejam mais, digamos assim, casados, né? E ela está grávida. Ela e o filho estão sob a proteção dele. Só que no interim, né? Acontece, né, toda aquela... Bom, enfim, isso caberia um outro estudo. Inclusive, eu tenho umas duas palestras sobre essa questão da Maria, com José. Eu já fiz essa palestra para o pessoal de Franca, fiz em outro lugar, não lembro quando. Depois eu mando o link para vocês, pessoal da internet. Mas, basicamente, José, se ele abandonasse Maria, aí ele estaria cometendo um crime. Vocês entenderam? Pois bem, vamos avançar então. Olha o que vai estar escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, e tem 5, o divórcio. Agora nós vamos pegar a obra kardeciana e pôr-la para dialogar com a lei mosaica e toda a tradição da Halaká em torno do entendimento da lei. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Vamos analisar, fazendo diálogo entre o Velho Testamento e a doutrina espírita. Lá no Velho Testamento, o entendimento da lei vai dizer o seguinte: só vai consumar o divórcio quando a separação afetiva for inquestionável e inegável. Quando o rompimento afetivo ele foi evidente. Por isso que o processo tem que ser moroso. E por que tem que ser um processo moroso? Porque é um processo humano, é uma lei humana. E como tudo que é humano pode ter falha. O problema é que se tiver falha,
as consequências, elas não são irreversíveis. No caso da lei judaica, as consequências seriam legais, ou seja, você vai ter, então, contraído uma segunda núpcia sem ter tido um divórcio de fato, sem ter, de fato, se separado do seu primeiro marido. Aqui, no texto kardeciano, já está apontando para um outro tipo de preocupação e um outro tipo de cuidado. O que eu estou falando? Os filhos. Em primeira instância, a parte mais frágil na separação de um casal. A parte mais vulnerável na separação de um casal, que são as crianças e os adolescentes. E segundo, existe sempre na separação do casal uma outra parte muito vulnerável, que é a figura abandonada. Porque existem alguns casos menos frequentes em que há um comum acordo, as duas partes não querem mais manter a relação, porém isso é menos frequente. O mais frequente é que haja uma figura, um membro do casal que parta e o outro que fique. Um que deixe e o outro que é deixado. E aí, nesse caso, é um outro impacto emocional. E vão existir lesões emocionais. Também na figura desamparada, né? Ou abandonada. Nós não vamos nem considerar aqui, porque aí seria uma discussão realmente da lei moderna brasileira, que é a questão do desamparo físico, né? Deixar o outro sem casa, sem recursos, sem direitos materiais. Nós não vamos entrar nessa discussão, não tem por que eu ir para esse lado. Nós vamos analisar aqui o estrago espiritual ou emocional. Tá certo? Então, é uma lei humana, e porque é uma lei humana, pode ter um equívoco. Ou um equívoco por parte de quem decide se divorciar, ou um equívoco por parte daqueles que conduzem o divórcio. Então, isso só é uma medida tão extrema, e como ela é possível de ter fissuras, brechas, falhas, trincas, ela só deve entrar em ação. É mais ou menos assim, um médico fala assim, ó, você tem uma doença X, você pode operar ou pode não operar. Você pode conviver com esse mal, você vai conviver com essa dor, ou pode decidir tentar se livrar dele. Só que eu já tenho que te alertar que é uma cirurgia de alto risco. Uma escolha difícil, né? É uma cirurgia de alto risco, ou seja, um erro no processo cirúrgico, no processo de cisão, de corte, pode ser fatal. Pode gerar danos muito maiores, dores muito maiores do que essas que você está vivendo. Né? Em 2022, havia uma segunda indicação cirúrgica para o meu problema de coluna. Eu consegui herniar o mesmo disco que eu havia feito uma dissectomia, ou seja, eu tinha já tirado um pedacinho do disco, e aí eu herniei o mesmo disco. E aí já não tinha como fazer a dissectomia mais, aí tinha que tirar o disco, colocar uma prótese, colocar placa, colocar parafuso. Aí o médico falou, olha, se você não fizer a cirurgia, você pode conviver com a hernia e ter episódios de dor. Mais frequentes ou menos frequentes, de acordo com a sua mudança de estilo de vida. Eles não estão falando que vai ser fácil. Você vai se casar com a hérnia. O casamento com a hérnia vai ser difícil. Só que a cirurgia pode te livrar deste incômodo ou pode te gerar desconfortos maiores. Pensa bem. E me deu um prazo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou agendar a sua cirurgia a longo prazo. E você vai ter um tempo aí para ver se ainda dá tempo de você manter essa convivência amistosa, né, respeitável com a sua hérnia, cedendo para ela em alguns assuntos, né, e tudo mais.
E aí, nesse processo de fazer fisioterapia, eu recuperei, eu falei, quer saber? Eu vou conviver com ela. E desmarquei a cirurgia. Divórcio é isso. Mas há situações em que, se eu tivesse sem andar numa cadeira de roda, a única chance de eu voltar a andar era a cirurgia, vou fazer a cirurgia. Entendeu? Então, há situações em que o divórcio vai ser uma medida cabível, incontornável. Tá claro para vocês isso, gente? Ó, não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, o que vai dizer a lei divina? Que o casamento, a união afetiva, é o fundamento para que se erga ali a célula primordial da vida social, que é a família. Nós não estamos nem entrando em discussão sobre a natureza do casamento. Né? A natureza do casamento entre os muçulmanos, a natureza do casamento entre os povos incas, astecas, maias, ou, sabe? Ou de tribos africanas. Né? Não estamos entrando nessa discussão. Antropologicamente, toda a organização social humana tinha como base institucional a organização da família. E essas famílias tinham a união entre casais, entre o fundamento social dela, para a criação e educação de filhos. Fato. Isso é lei de Deus. Os homens vão se organizar em famílias. Essas famílias vão ter na união afetiva entre dois corações. Também não vamos discutir aqui se união heteroafetiva ou se homoafetiva, também não vem em discussão aqui, mas são dois corações. E ali se tem uma família. Há circunstâncias em que a manutenção do casamento pode se tornar letal para o bem-estar dos membros dessa família. O bem-estar físico e o bem-estar psíquico dos membros dessa família. Olha, nem estamos falando mais dos membros do casal. Sabe? Do matrimônio. Nós estamos falando dos membros da família. Todos que estão ali. Pode se tornar letal. Tá claro isso, gente? Bom, isso é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente já sabe que na lei mosaica havia a abertura para a possibilidade do divórcio e já sabemos que na obra kardeciana havia abertura para a possibilidade do divórcio. Por que eu fui no Velho Testamento, na primeira revelação, e fui na terceira revelação? Porque nas próximas semanas nós vamos estudar o que Jesus, o que a segunda revelação tem a dizer. Nós vamos interromper aqui, tá? E na semana que vem a gente continua nesse mesmo versículo. Não sei, tô achando que vai ser 2 semanas para cada versículo, hein? Vocês estão vendo o cuidado que eu tô indo nessa história, gente? Gente, eu gelei para começar esses vídeos. Eu vou deixar registrado aqui o pessoal do YouTube também saber o que eu estou dizendo. Eu estou gelando para fazer esses estudos. Porque o que eu disser aqui vai ficar gravado. E o que eu disser aqui, se for mal entendido, eu posso estar... Gente, vocês têm a noção da tensão que eu estou para fazer esses estudos? Eu posso estar destruindo famílias aqui. Eu posso estar incentivando processos de divórcio que vão... É muito sério. E posso, em contrapartida, estar estimulando manutenção de casamentos que não deveriam ser mantidos. Olha que tenso. Eu estou gelando com esses estudos. Eu fico lendo, estudando, pensando o que eu vou falar, tenso. Porque, sei lá, se alguém vai assistir esse vídeo meu e falar assim, tá decidido. O gordinho no miudinho falou, vou me separar. Ou então, pessoas que estão já
tolerando situações de violência que vão entender mal o que eu vou falar e vão falar, não, vou insistir mais um pouco e de repente eu sou responsabilizado por um crime. Sim, não legalmente, porém moralmente. Ai, ufa, Deus me inspire, me ampare. Peço a todo mundo que faça muita prece por mim. Tá? O pessoal aqui do grupo, o pessoal da internet, orem por mim nesses estudos, para eu estar muito inspirado. Sei que eu vou ser muito atacado, sabe? Por desencarnados mal intencionados que vão me perseguir para me tirar o equilíbrio, para eu falar uma besteira aqui. São 14 mil seguidores, gente. Eu sei que é muito aquém de outros canais do Movimento Espírita no YouTube, né? Sei de companheiros meus que tem 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores. É 14 mil, mas é 14 mil seres humanos. E nesses 14 mil, deve ter aí uns 10 mil casais que estão me escutando. E o que eu disser aqui pode ter influência. Então, rezem por mim nesses estudos. Eu não vou com pressa. Se eu precisar fazer 3 semanas para um versículo, eu vou fazer. Posso estar salvando muita gente também, né? Posso também estar salvando muito casamento, né? Posso estar ajudando as pessoas a adiar um pouco o processo. Enfim, ufa, Deus me inspire, me ampare para não ter palavra colocada de uma maneira equivocada aqui. É muito sério o que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Vamos encerrar. Até a semana que vem.